No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 119 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Conteúdo S.A., do autor Joy Pugliese. Ele que é o autor do best-seller Marketing de Conteúdo Épico e considerado um dos pais, criadores aí do conceito de marketing de conteúdo. Neste livro vamos entender como os empreendedores usam o conteúdo para gerar um público enorme e criar empresas extremamente bem-sucedidas. Desenvolva inicialmente o seu público, em seguida crie o seu produto. Essa é a abordagem principal, simples, mas diferente do que nós estamos acostumados a ver nas metodologias de negócios tradicionais ou até mesmo de startups, que defende o autor Joy Pugliese no seu livro Conteúdo S.A. Essa fórmula usada por ele e por centenas de outras pessoas ajudaram a criar negócios extremamente lucrativos, baseados em conteúdo. E o grande bacana deste episódio é que você vai poder acompanhar a história e a construção do Resumo Cast. O Resumo Cast que você acompanha toda semana aqui comigo e com o Gustavo, já há mais de 2 anos, de forma ininterrupta, semanalmente. Ele foi construído primeiro através de conteúdo. E hoje ele é o podcast de negócios mais acessado do iTunes. Nós recebemos milhares de depoimentos de pessoas de todos os lugares do mundo. Impactamos mais de 50 mil pessoas todas as semanas. Então, você vai conseguir entender os conceitos teóricos deste livro, junto com os cases do próprio livro e também com a história do Resumo Cast, que seguiu praticamente as lições apresentadas aqui no livro Conteúdo S.A. para criar o podcast de negócios mais acessados do iTunes no Brasil atualmente. E o autor começa o seu livro no prefácio escrito pelo Brian Clark, que é fundador da Copyblogger. E ele tem uma história muito interessante que ele passou 1 ano e 7 meses desenvolvendo conteúdos fantásticos, de uma forma também bastante consistente para um público-alvo específico, e depois disso ele conseguiu criar um negócio extremamente lucrativo. E ele largou o emprego dele antes disso, de um grande escritório, logo depois de ter se formado, para justamente escrever na internet. A mãe dele, os familiares dele não entendiam como ele podia largar o emprego estável, com uma ótima remuneração, para escrever na internet. Afinal, isso não parecia ser um negócio, isso parecia talvez unicamente um hobby ou uma loucura. E ele passou 1 ano e 7 meses dedicado a escrever sobre um público-alvo e conseguiu, através de uma audiência cativa, criar o seu próprio negócio. O autor usa, inclusive, o conceito de audiência mínima viável. Nós já falamos muito aqui no Resumo Cast sobre o produto mínimo viável, onde primeiro você cria um protótipo de um produto, valida esse produto e depois você começa a ganhar mercado. E a proposta do autor com este livro Conteúdo S.A. é você primeiro começar com a audiência. Primeiro você vai criar uma audiência mínima viável para depois você pensar como você vai monetizar através dessa audiência. E o autor também conta a história dele. Ele também deixou um emprego aí bastante tradicional para se dedicar à produção de conteúdos. Hoje a empresa dele fatura mais de 10 milhões de dólares
por ano, uma das empresas de maior crescimento, inclusive, do mercado americano, e ele se dedica unicamente a produzir conteúdo. É uma das maiores referências do mundo no que se refere a marketing de conteúdo. Então fique ligado que esse episódio 119 com o livro Conteúdo SA está muito especial. Você vai entender a história do Resumo Cast e a história dos principais negócios criados através de conteúdo. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 119. Do autor Joe Pulizzi. Ele que começa o livro dedicando a todos os malucos que resolveram empreender e criar o seu próprio negócio. O autor diz que vinha fazendo tudo certo, se formou na faculdade, conseguiu um belo estágio, conseguiu um emprego bom e após 4 anos como advogado, largou o seu emprego para escrever na internet. E isso nos primórdios da internet, quando ninguém ainda sabia o que ela iria se tornar. Ele então, que começou com um blog, criando o seu próprio conteúdo, acabou descobrindo, por acaso, uma maneira única de empreender. E essa maneira era criar uma comunidade através da geração de conteúdo. E somente depois disso, monetizar o negócio através da criação de produtos que a comunidade pedia. O autor inclusive critica o livro De 0 a 1 de Peter Thiel e diz que a lógica das startups está errada. Não é preciso começar por um problema e depois criar um produto para solucionar esse problema. Você pode sim criar uma comunidade sem nem saber se o problema existe, segundo o autor. E essa divergência de opinião é mais uma prova de que no mundo do empreendedorismo não existem regras sagradas e verdades incontestáveis. Empreender é uma arte e pode ser feito de diversas maneiras. E em 2015, Joe, que largou tudo para escrever na sua internet e até hoje a mãe dele não entende o que ele faz, criou um negócio de 10 milhões de dólares em receita, sendo ele hoje uma das maiores autoridades em marketing de conteúdo dos Estados Unidos. Logo no início também, o autor apresenta a história que Malcolm Gladwell recontou sobre Davi e Golias. Muitos já conhecem essa passagem bíblica, mas o fato que Davi, muito menor que Golias, que era um gigante, acabou vencendo a batalha arremessando uma pedra no gigante. As pessoas podem pensar que foi sorte ou que Davi foi favorecido e ajudado ou até influenciado por Deus. Mas na verdade, o gigante era sim muito forte e poderoso. No entanto, Davi não lutou contra Golias no jogo do gigante. Ele reinventou o conceito da luta, pois se tivesse lutado braço a braço com o gigante, teria obviamente perdido. Davi era extremamente hábil arremessando objetos, e foi nessa habilidade que ele focou. Davi também conseguia mover-se com agilidade e corria para todos os lados, de modo que o gigante lento não conseguia o acompanhar. Vamos ver nesse livro mais adiante como os empreendedores de hoje possuem acesso a ferramentas e vantagens da nossa era moderna que permitem que qualquer Davi vença a batalha contra gigantes já estabelecidos no mercado. E isso não era possível até algum tempo atrás. Gustavo, vamos nos aprofundar nesses 2 primeiros pontos para a construção de um negócio baseado em conteúdo que são importantíssimos e usar o exemplo do Resumo Cast para ficar ainda mais claro para quem está nos ouvindo. Identificar o ponto ideal baseado na sua paixão, na sua habilidade, ou no seu conhecimento e no mercado que existe para esse conteúdo. Foi exatamente isso que eu e o Gustavo fizemos há mais de 2 anos para criar o Resumo Cast.
Tanto eu como ele temos uma grande paixão por livros de negócios. Nós lemos sobre livros de pessoas de sucesso, sobre livros de negócios há muitos anos e realmente somos apaixonados por este assunto. Fazemos e faríamos isso de forma completamente gratuita e apaixonada porque nós realmente nos interessamos por esse tipo de conteúdo. Nós também, com base em anos de leitura de livros de negócio, acabamos criando uma habilidade, ou seja, acabamos acumulando conhecimento extraído dos principais livros de negócio. Ou seja, temos uma paixão muito forte, temos uma habilidade, que são o conhecimento extraído desses livros e tínhamos e ainda temos um mercado extremamente interessante para este produto. Até então, ninguém no Brasil produzia conteúdo de uma forma consistente e com qualidade sobre resumos de livros de empreendedores, de negócios. Nós tínhamos muitas pessoas produzindo conteúdo sobre negócio, sobre liderança, sobre vendas, mas de uma forma bastante genérica. E quando nós conseguimos unir a paixão com a habilidade e com o mercado, nós identificamos o nosso ponto ideal. Então esse foi o primeiro passo. Depois que nós encontramos o nosso ponto ideal, que nós encontramos o nosso nicho, afinal, grande parte da população brasileira não tem o hábito de leitura e nós temos centenas e milhares de livros disponíveis em português ou em outros idiomas sobre negócios que não são bem aproveitados. Então como que nós poderíamos, com a nossa paixão, com a nossa habilidade, com este mercado latente, fazer com que esses conteúdos de livros chegassem ao maior número possível de pessoas, para pessoas que justamente ou não tinham tempo, ou não tinham o hábito, ou queriam se aprofundar ainda mais no conteúdo destes livros. Depois que nós identificamos este ponto ideal, nós começamos a ajustar o nosso conteúdo. E nós identificamos que a nossa missão seria empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Essa é a nossa missão hoje no Resumo Cast. E se você precisa tentar identificar um conteúdo para você produzir, que é muito importante que você não seja igual a todo mundo. Tem muita gente falando, escrevendo sobre coisas óbvias, sobre coisas que todo mundo já fala. Mas para você ter sucesso com esse modelo de conteúdo SA, você precisa se diferenciar. O fator diferenciação é indispensável para você encontrar uma área com pouca ou com nenhuma concorrência. E faça a seguinte pergunta: o que aconteceria se o seu conteúdo desaparecesse? Será que alguém sentiria a falta dele? Você deixaria uma lacuna no mercado? Eu tenho certeza que se o Resumo Cast desaparecesse, certamente muitas pessoas iam se sentir frustradas pelo conteúdo que nós entregamos, ou talvez outros conteúdos iriam surgir neste mercado, porque realmente há uma lacuna de mercado muito interessante e muito órfão ainda no Brasil sobre esse tipo de conteúdo. E se você está precisando identificar um conteúdo e você não sabe qual é o seu conteúdo ideal, o autor dá algumas sugestões, como você utilizar o Google Trends para você conseguir entender quais são os principais assuntos que as pessoas estão buscando e estão precisando. Mas lembre-se, você precisa se diferenciar. Não faça o que todo mundo está fazendo. Não diga o que todo mundo está dizendo. Encontre o seu ponto de diferenciação. Encontre o seu nicho de mercado e consiga, de fato, resolver a dor desse público e desse nicho de mercado. O autor acabou desenvolvendo um método que ele aplica na sua empresa, Content Inc., que em português é Conteúdo SA, e esse método possui 6 passos: ponto ideal, ajuste de conteúdo, construção da base, cultivo do público, diversificação e finalmente monetização. Vamos ver nos próximos insights algumas ideias e dicas sobre cada uma dessas etapas. O ponto ideal, que é a primeira etapa, é um conceito muito semelhante ao que já debatemos diversas vezes aqui no Resumo Cast e mais recentemente no episódio 117 sobre o livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri. A criação de um conteúdo de qualidade, ela acontece na interseção entre a sua paixão e uma grande habilidade. Depois então de definir o ponto ideal, é preciso realizar o ajuste do conteúdo, ou seja, o fator de diferenciação.
onde você não terá nenhuma concorrência ou muito pouca. E o livro traz o caso do dinamarquês que chama-se Claus Pilgaard. Ele é músico, maestro e ele também é expert em degustação de pimentas. Isso mesmo. Ele criou um canal no YouTube onde um dos primeiros vídeos mostra ele regendo uma orquestra sinfônica e degustando as pimentas mais fortes do mundo. Era a interseção entre a habilidade musical de Claus e a sua paixão por pimentas. Mas ainda faltava algo. Para que esse tipo de conteúdo se tornasse um negócio, Claus descobriu que precisava falar de pimentas, assim como as pessoas falam de vinhos, falam de café. Ele começou a falar sobre degustação de pimentas, sobre diferentes variedades, diferentes estilos, diferentes sabores de pimentas. E esse foi o ajuste de conteúdo que acabou causando o fator de diferenciação. Escolher uma única plataforma inicial para ser a base do seu conteúdo é indispensável. Existem várias plataformas no dia de hoje, como o Gustavo comentou, sejam artigos, vídeos, podcasts, eventos, livros, e-books, e-mail, webinar e tantos outros canais que nós temos disponíveis através da internet para compartilhar conteúdo. Mas você precisa primeiro escolher uma única plataforma para se realmente posicionar através dessa plataforma e depois conseguir levar esse conteúdo para outros canais. Vamos de novo voltar ao exemplo do ResumoCast. O ResumoCast nasceu como plataforma principal o podcast. Aliás, o ResumoCast nasceu por uma grande e visionária ideia do Gustavo, que já tinha visto esse modelo em outros países e hoje é uma das grandes referências no Brasil no que se refere à edição e à produção de podcast. E como nós também já éramos consumidores de conteúdo no podcast e vimos que a plataforma de podcast estava e está ainda em grande crescimento no Brasil e por vários motivos que você muito bem já conhece, pela comodidade, pela facilidade de ouvir aonde você estiver, nós escolhemos o podcast como a plataforma principal para criar e produzir os nossos conteúdos. Depois que nós começamos a nos posicionar, que nos estivemos aí entre os podcasts mais acessados desde o início do nosso trabalho, nós começamos a diversificar o mesmo conteúdo para outras plataformas. Hoje você também pode acompanhar o conteúdo do ResumoCast em plataformas como YouTube, em alguns conteúdos em transcrição, em texto, ou até mesmo através das nossas redes sociais. Mas é importante que você primeiro se estabeleça em uma única plataforma. E o autor dá algumas dicas interessantes também antes de você começar, antes de escolher a sua plataforma. Primeiro, satisfaça uma necessidade real do mercado. Segundo, seja consistente. De novo, nós estamos aqui toda semana de forma ininterrupta. Nunca falhamos uma única semana em mais de 2 anos produzindo e entregando conteúdo para você de forma extremamente gratuita. Você precisa ser consistente. Tem muita gente que começa a produzir conteúdo, começa um canal no YouTube, um blog, um podcast, mas logo para e não dá continuidade. Você também precisa ser humano, você precisa conseguir conversar com as pessoas de uma forma natural. E é isso que nós tentamos fazer aqui no ResumoCast. Apesar de nós usarmos o livro como uma base central do nosso conteúdo, nosso objetivo é tentar transmitir essa mensagem e esses conteúdos de uma forma totalmente humana, fácil e de uma forma didática para você que está nos ouvindo. Também tenha um ponto de vista, segundo o autor. Você precisa ter a sua própria visão. E muitas vezes, quando você tem o seu ponto de vista, que é o que acontece com nós aqui também, nós não vamos agradar a todas as pessoas. Nós temos um ponto de vista porque nós interpretamos a forma com que o autor escreve um livro de uma forma que não necessariamente vai ser a mesma para todas as pessoas. Mas nós temos o nosso ponto de vista e nós fazemos questão de compartilhar com você o nosso ponto de vista. Por isso que, inclusive, nós não falamos unicamente sobre o conteúdo do livro. Nós buscamos trazer experiências práticas nossas baseadas também no conteúdo do livro. Evite falar sobre vendas sobre o tempo todo, ou seja, evite tentar vender sempre alguma coisa. Quantas vezes você já viu aqui no ResumoCast nós querendo vender alguma coisa para você?
E nós fazemos isso e vamos fazer, inclusive, ainda nesse episódio, mas o tempo que nós produzimos conteúdo e entregamos valor para você, certamente é muito maior do que o tempo que nós vamos vender alguma coisa. Isso é muito importante. Existe uma regra básica entre marketing de conteúdo que você precisa pelo menos 80% ou 90% do seu tempo, do seu conteúdo, entregar conteúdo de valor. E talvez em 5%, 10%, aí sim, você pode vender alguma coisa. E, por último, mas não menos importante, seja o melhor na sua categoria. Você precisa ser a referência na sua categoria. Você precisa ser o melhor na sua categoria. Hoje o Resumo Cast é referência no Brasil e no mundo como proposta de resumir livros de negócio, justamente porque nós seguimos esses passos à risca. A terceira etapa que o autor cita para a criação de grandes conteúdos é a construção de uma base. Essa é uma plataforma inicial. Quais são as plataformas que temos hoje disponíveis? Existem várias, mas elas não são eternas. Hoje temos YouTube, Facebook, podcasts, blogs, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enfim, são diversas opções. E pessoas diferentes frequentam essas diferentes plataformas. E muito provavelmente aquela pessoa que quer escutar o que você tem a dizer, que quer consumir o seu conteúdo, tem a preferência por uma dessas plataformas. E é nessa plataforma que você deve focar os seus esforços iniciais. Por exemplo, se você é ouvinte do Resumo Cast, muito provavelmente é uma pessoa que gosta de consumir conteúdo enquanto faz outras coisas. Você tem uma necessidade de aprender e ao mesmo tempo quer aumentar a sua produtividade, quer aproveitar todos os minutos do seu dia para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Provavelmente então você goste de podcasts. Podcast é uma plataforma que supre exatamente essas necessidades. E essa é a base do conteúdo que produzimos aqui no Resumo Cast. No caso do autor, ele cita que começou a sua jornada no mundo da produção de conteúdos com um blog. Logo depois, o blog se tornou um livro, o livro se tornou uma palestra e assim por diante. Vamos ver mais adiante também a importância de diversificar, mas por agora, entenda que é necessário criar uma base. E essa base, muitas vezes, é em cima de uma única plataforma. O cultivo do público é o quarto estágio na construção de uma grande plataforma de conteúdos. Após então a escolha da sua base, você precisa aproveitar todas as oportunidades para engajar com o seu público e fazer com que eles, além de consumirem os seus conteúdos, tragam mais audiência. Se você tem um site, você precisa aumentar o tráfego nesse site. Se tem canais nas mídias sociais, precisa aumentar o engajamento e a quantidade de pessoas que consomem e compartilham aquilo que você produz. A lógica é aumentar a exposição e o impacto daquilo que você faz. É claro que muitas pessoas que virão ao seu site ou consumirão alguma coisa das suas mídias sociais não se tornarão parte do seu público. E isso é inevitável, não existe nada que possa ser feito a respeito. O que você pode fazer é aumentar o seu tráfego e, consequentemente, a porcentagem de pessoas que irão gostar do que você faz irá aumentar também. Para descrever o quinto estágio, o autor faz uma analogia aos tentáculos de um polvo. É preciso diversificar. Muitos empreendedores nos dias de hoje são erroneamente aconselhados a focar e nunca sair do seu canal base. Mas qualquer estratégia de produção de conteúdo que visa o crescimento precisa prever uma expansão para outros canais. O livro dá o exemplo da ESPN, que em 1979 começou como uma estação de TV a cabo. Esse era o canal inicial da ESPN, era a base dela. Foi lá que ela construiu a sua audiência.
E na década de 90 começou a diversificação. Lançaram a rádio, depois o site ESPN.com, depois uma revista, e hoje a ESPN está em praticamente qualquer canal que conseguimos imaginar. E é a marca de mídia mais rentável do mundo, com lucro de mais de 4 bilhões de dólares. Um dos principais indicadores para você conseguir cultivar o seu público é o número de assinantes que você tem na sua plataforma. No caso do Resumo Cast, o número de assinantes que nós temos hoje no podcast, que nós temos hoje no canal do YouTube. São pessoas que toda semana recebem uma notificação sobre o nosso conteúdo que foi produzido. E um ponto muito interessante do Resumo Cast é que nós nunca, em mais de 2 anos de trabalho, investimos um único centavo em mídia paga. Todo o processo de divulgação do Resumo Cast foi feito de uma forma completamente orgânica. Ou seja, as pessoas ouviam o conteúdo, gostavam do conteúdo e indicam para outras várias pessoas que também poderiam gostar deste conteúdo. Ou seja, a melhor forma de você cultivar o seu público é entregando conteúdo de valor, é resolvendo uma dor, é tendo paixão pelaquilo que você faz. Porque se você não tiver paixão pelo seu conteúdo, certamente você vai desistir de produzir esse conteúdo. É tendo conhecimento e é tendo mercado, como nós já falamos inicialmente. E é importante que você também diversifique em algum momento o seu conteúdo, apesar de ser o contrário que nós falamos antes. Em algum momento, depois que você já dominou uma única plataforma, assim como o exemplo da ESPN que o Gustavo comentou, você vai começar a atuar em outras plataformas. Ou seja, o Resumo Cast faz exatamente isso. Hoje nós estamos presentes no podcast, no YouTube, redes sociais. Inclusive temos um livro do Resumo Cast, quem não conhece, está disponível na Amazon, a versão digital do livro do Resumo Cast. E uma notícia em primeira mão para você que está nos ouvindo aqui neste episódio. Muito em breve, o Resumo Cast vai lançar o seu próprio aplicativo. Será uma nova plataforma ainda melhor, com uma experiência ainda melhor e com o objetivo de impactar ainda mais pessoas que não conhecem ou não têm hábito de ouvir podcast e vão poder encontrar o Resumo Cast num aplicativo próprio, com muito mais funcionalidades, muito mais recursos. Ou seja, de novo, depois de 2 anos atuando em uma única plataforma principal, nós começamos agora a diversificar a nossa plataforma e é isso que você também pode e deve fazer com o seu conteúdo. Finalmente, o último estágio da metodologia do conteúdo SA é a monetização. Se você conseguiu identificar o seu ponto ideal, ajustou o enfoque para uma área onde não há concorrência e você vai conseguir se diferenciar, o próximo passo foi construir o seu canal base, depois focou no crescimento desse canal, diversificou e agora é a hora de monetizar para transformar o seu esforço em algo sustentável a longo prazo. Depois de entregar tanto conteúdo, você conquistou o direito de cobrar por uma parte desse conteúdo. Pois assim como o valor que você veio fornecendo ao mundo através da sua geração de conteúdo, os seus custos para criar esse valor também irão aumentar. O autor dá diversos exemplos no livro de empresas e organizações que seguiram esses 6 passos, tiveram paciência suficiente e deixaram o modelo funcionar para finalmente transformar esse esforço todo em um negócio sustentável. E chegou a hora tão aguardada de todo produtor de conteúdo, a monetização. Se você identificou o seu ponto ideal, se você ajustou o enfoque para encontrar uma área de conteúdo sem concorrência, se você selecionou a plataforma e construiu a sua base de audiência, começou a atrair assinantes e até mesmo começou a lançar conteúdo em plataformas adicionais, agora é o momento em que o modelo monetiza em relação à sua plataforma. Mas é muito importante que você tenha feito corretamente todas as etapas anteriores. Você precisa, primeiro, produzir muito conteúdo de valor, identificar seu público, identificar seu diferencial,
identificar a lacuna no mercado, entregar valor para sua audiência para depois só monetizar. Tem muita gente que acha que vai monetizar logo no começo e depois vai entregar valor. Isso definitivamente não acontece. De novo, o Resumo Cast está há mais de 2 anos entregando valor de forma completamente gratuita para você. O exemplo do prefácio desse livro mostrou que o autor estava entregando conteúdo gratuito durante mais de 1 ano e 7 meses. E vários outros exemplos que ele dá aqui no livro de pessoas que passaram anos entregando muito valor de forma gratuita para somente depois de concluída todas as etapas tentar encontrar uma maneira de monetizar o seu conteúdo, o seu trabalho, o seu negócio. E existem várias maneiras de você monetizar. Você precisa testar a melhor maneira para o seu conteúdo, para o seu público, para o seu negócio, porque tem várias formas diferentes e nenhuma delas é melhor ou pior do que a outra. Você pode monetizar, por exemplo, através de publicidade e patrocínio. Nós, inclusive, já fizemos isso aqui no Resumo Cast com o nosso parceiro YouBook, que você pode, inclusive, assinar a YouBook no link resumocast.com.br/YouBook. E você também, se tem uma empresa, tem um produto, tem um serviço e gostaria de anunciar aqui no Resumo Cast, você pode mandar um e-mail para contato@resumocast.com.br, que nós, logicamente, que selecionamos pouquíssimas marcas que podem divulgar o seu trabalho no Resumo Cast, porque nós entendemos que o tempo dos nossos ouvintes é extremamente valioso. Mas se você quer tentar passar por esse crivo de avaliação e tentar anunciar no Resumo Cast, você pode mandar um e-mail para contato@resumocast.com.br. Você também pode monetizar através de assinatura. Você pode cobrar uma assinatura mensal, recorrente, para as pessoas terem acesso ao seu conteúdo. Você pode cobrar através de conteúdos especiais. Além do conteúdo que você já entrega, você pode produzir mais conteúdo e cobrar esse conteúdo do Resumo Cast. E é isso que eu quero falar para você agora, em primeira mão de novo, para você que está nos ouvindo neste episódio. Nós vamos lançar uma área exclusiva para entregar ainda mais conteúdo para você. Ainda mais conteúdo de qualidade. Tem muita gente que pede a nós conteúdos ainda mais aprofundados, conteúdos ainda mais práticos do conteúdo do livro que nós vemos aqui no episódio. Como nós temos um tempo limitado e nós não conseguimos ir a fundo em todo o conteúdo do livro, e como os nossos ouvintes estão pedindo durante muito tempo para que nós entregamos ainda mais conteúdos, nós estamos lançando muito em breve, e você pode acompanhar isso em primeira mão no link resumocast.com.br/premium. Você pode se cadastrar para receber as novidades. Ainda não foi lançado, mas se você deixar o seu nome e seu e-mail lá, você vai ficar a par assim que ele for lançado. E ela vai ser uma área, então, onde você vai ter acesso a ainda mais conteúdo do livro. O nosso objetivo não é que você unicamente leia um monte de livros e não consiga extrair a essência, os conteúdos essenciais desse livro. Por isso que nós queremos te ajudar, entregando ainda mais conteúdo profundo através dessa plataforma que vai ser lançada em breve. Você pode acompanhar no link resumocast.com.br/premium. Esse link vai estar, inclusive, aí na descrição deste episódio. Você também pode monetizar através de conferências, de eventos. Eu também faço bastante isso. Tem muita gente que acaba me convidando para palestrar em eventos, em empresas. E eu acabo fazendo esse trabalho com uma limitação de tempo, mas também consigo monetizar através deste canal, que você também pode fazer a mesma coisa. Enfim, você pode criar produtos, você pode criar o que você quiser quando você tiver uma audiência e conseguir entregar valor para essa audiência. E para finalizar, o autor deixa uma reflexão. Ele diz que a maioria das startups ao redor do mundo começa a sua jornada exatamente da mesma maneira que qualquer outra empresa. Por que fazemos isso, já que a maioria das empresas iniciantes fracassa? A fórmula precisa mudar. Então, talvez seja a hora de você experimentar a fórmula do conteúdo SA, que antes de criar um produto, você precisa criar uma audiência, para somente depois criar um produto ou criar um modelo de negócio. Então eu espero que tenham gostado do Resumo Cast de hoje sobre o livro Conteúdo SA. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.